Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 3 de outubro de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E nós temos hoje as informações sobre os danos que foram causados às bases israelenses pelo ataque iraniano de ontem, né? De anteontem, na verdade, né? A gente teve de ontem para hoje um monte de imagens reveladas e o mais engraçado é o pessoal Roussetti tentando convencer que Israel colocou nuvens artificiais em cima das bases aéreas para não causar, para não mostrar os danos, porque os danos foram muito intensivos. Isso virou uma piada, tá muito engraçado o pessoal falando sobre isso. E no final das contas, a gente vai mostrar os danos aqui. Teve danos, tá? Teve danos, mas foram danos mínimos realmente nas bases aéreas israelenses aqui, né? Então, de novo, não aconteceu nada. A outra notícia muito importante foi que Israel fez um ataque contra uma base russa aqui na região de Jablé, aqui na Síria, né? Essa base russa era abastecida pelo Irã com armas que iriam para o Hezbollah. E com esse ataque, Israel conseguiu destruir todo o depósito de munição que o Hezbollah estava para receber aqui. Teve também ataque israelense aqui em Damasco, também para evitar o envio de armas para o Hezbollah, né? Ou seja, o que está acontecendo? Israel fez uma grande campanha de ataque contra as bases do Hezbollah aqui no sul do Líbano, destruiu muito equipamento, muita bomba, muito foguete. O Irã e a Rússia estão freneticamente tentando abastecer o Hezbollah, mas não conseguem, né? E com isso, Israel continua avançando ali no sul do Líbano. Também teve ataque israelense aqui em Beirute, né? O fato de Israel ter atingido uma base russa aqui em Jablé é muito significativo. Por quê? A gente sabe desde o início que a Rússia está por trás dessa história toda, né? A Rússia já está junto com o Irã, junto com o Hezbollah, junto com o Hamas, junto com a Coreia do Norte. Todo o eixo do mal está nessa guerra contra o mundo civilizado, né? Só que ou os russos estavam tentando convencer Israel de que era muito importante que Israel não brigasse com a Rússia e coisa e tal, porque, né, afinal Israel quer paz e não sei o que lá. Só que Israel já percebeu que é a Rússia que está por trás dessa história toda, né? É a Rússia que forçou a barra pro Hamas fazer esse ataque no 7 de outubro, exatamente para tirar a atenção do mundo da guerra da Ucrânia. Essa era a expectativa da Rússia, tirar a atenção da guerra da Ucrânia. Não conseguiram. E agora ficou muito claro de que é a Rússia por trás dessa história, né? Então, apesar de várias matérias que circularam aí em jornais ocidentais, certamente propaganda paga pelos russos, né? Dizendo que não, que Israel tem que manter amizade com a Rússia e não sei o que lá e coisa e tal. Israel hoje destruiu a base russa aqui na Síria, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Chico Picadinho, Israel quebrar Irã ajudando a Ucrânia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, como vocês podem ver, mais uma vez a gente teve ações aqui na faixa de Gaza, né? Continuou várias ações aqui na faixa de Gaza também, aqui na Judéia e Samaria, mas o ponto central é aqui a região do sul do Líbano, é onde as coisas estão acontecendo, né? E muita gente falando também sobre o ataque iraniano, né? Que aconteceu há 2 dias atrás. E o mais engraçado é essa história aqui. O Aiden é uma conta de propaganda, né, de propaganda russa lá nos Estados Unidos, e ele falou com essa aqui, ó: Israel cobriu os campos aéreos com nuvens digitais para prevenir que satélites tomem imagem dos danos causados, né? Não parece bom, honestamente. Os mísseis devem ter causado um número de danos realmente embaraçante, né? Uma coisa assim muito, muito grande, né? E o pessoal rindo pra caramba do cara aqui, né, dessa história de nuvens digitais e coisa e tal, né? Verdade seja dita, a imensa maioria dos satélites de alta resolução são americanos, israelenses e europeus, são do Ocidente, né? Os russos têm muitos satélites também, mas eles não têm o nível de precisão necessário para você poder ver as informações. Então, em tese, né, o Israel poderia tirar foto com nuvem e coisa e tal,
Mas a verdade é a seguinte, nuvens realmente acontecem, né? Uma ocorrência, né? Você tem nuvens em cima de alguns alvos e coisa e tal, e isso não quer dizer absolutamente nada no final das contas, né? Até porque Israel não tem por que esconder essa história. O pessoal, ele mostrou isso aqui, repara que claramente ele está falando de nuvens físicas pintadas sobre a base aérea. Aí depois o pessoal tentou falar, não, porque aqueles que não sabem o que quer dizer nuvem digital é quando as empresas de satélite não permitem que você assista coisa, aí mostrando aqui que não, que essa imagem não pode ser vista e coisa e tal. Não, 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 não. O cara falou literalmente nuvens digitais, botou imagens mostrando nuvens em cima das bases, então não. Aí depois, é lógico, os coleguinhas de propaganda russa tentaram ajudar o cara, falando, não, porque nuvem digital quer dizer outra coisa, não sei o que lá, lorota. O que o cara quis dizer eram nuvens mesmo, né? Aí virou muita piada do pessoal aqui, né? Eu acabei de mandar aqui a minha aplicação para o Maxari, para Planet Labs, né? Que são empresas que fazem imagens de satélite, para ser o artista de nuvens digitais e coisa e tal, né? Então, eu vou fazer aqui, vou pintar nuvens em cima das bases militares e coisa e tal, como se fosse preciso uma coisa desse tipo, né? E aqui o Intel Esquizo falando aqui que não, finalmente, agora sim, olha só as nuvens que eles botaram aqui na base de Nevatim, deve ter destruído a base de Nevatim, tudo. Cara, a quantidade de piada que estão fazendo com essa história, vocês não fazem ideia, estão rindo muito disso daqui, né? Mas e aí, qual que foi o dano? A gente sabe que teve dano. Israel falou que teve dano nas bases aéreas, né? Pois bem, aqui ó, parece que teve 3 danos principais. Alguns estão falando que talvez tenha um outro aqui, que aqui também seria um dano e aqui também seria um dano. Mas não dá para ter muita certeza não, né? Aqui ó, o Intel Esquizo traz aqui que na base de Nevatim teve 3 pontos atingidos pelos mísseis balísticos iranianos. Então, teve esse ponto aqui, claramente você vê aqui a cratera causada aqui. Isso daqui é uma via de serviço, né, uma estrada, então não causou problema nenhum. Teve um outro ponto que atingiu aqui perto do hangar, e teve esse hangar aqui que foi atingido. Esse hangar de fato foi atingido. Inclusive eles falam que pode ser que tivesse algum avião ali embaixo e um avião tenha sido atingido nesse hangar. Mas claramente não foi uma explosão muito grande, ou seja, não tinha munição aqui. Se tivesse munição aqui, a explosão teria sido muito maior. Foi só a explosão do míssil mesmo, né, do Irã. Se tinha algum avião aqui, foi danificado, mas não dá para saber disso daqui. O Irã falou que 20 aviões F-35 tinham sido destruídos. Não tem nada que indique destruição maior do que isso. Tem esses 3 pontos aqui. Aí, algumas pessoas estão dizendo que aqui também foi um ponto de destruição. Não dá para ter certeza, tá? Pode ser só o solo mesmo que é mais escuro nessa região aqui. E aqui também teria sido um outro ponto de destruição nesse pontozinho aqui no alto. Também não dá para ter certeza. Pode ser só o solo também, mas mesmo que aqui sejam pontos, são mais 2 pontos que falhou, que não atingiu nada, porque não tinha nada aqui, né? Aí aqui tem mais o pessoal chorando aqui, que não, mas isso daqui não é a base inteira, que você tem que mostrar a base toda e coisa e tal. E aí tem o cara aqui que trouxe outros pontos que teriam sido também atingidos. E, de novo, eu não tô vendo cratera nenhuma aqui. Cadê? Onde é que tá vendo cratera aqui? Ah, porque tem coisa mais escura? Isso aqui é vegetação, cara. Isso aqui, vegetação causa isso aqui mais escuro. Não tem indicação nenhuma de cratera aqui. Se não tem cratera, não teve impacto, né? Só porque está mais escuro não quer dizer automaticamente que teve impacto. O pessoal falando, caramba, cadê? Você está apontando o que com essas bolas vermelhas aqui? Porque não tem nada aqui, né? Aqui, ó, outra coisa também, apontou um monte de coisa de ponto escuro aqui. Isso daqui é óleo na pista, né? Isso é normal, todo lugar que tem avião costuma, igual o Fusquinha velho, que fica aquela marca de óleo embaixo, costuma ter coisas aqui também. Não quer dizer nada isso daqui. Aqui também, região mais escura, mas cadê a cratera? Cadê o explosão aqui? Cadê o dano? Não tem nada danificado aqui, né? O cara apontou um monte de lugar mais escuro, qualquer pontinho mais escuro na coisa, ele botou como se fosse explosão, o que claramente mostra que ele não sabe o que está fazendo, né? Aqui de novo, um outro ponto aqui mais escuro, não tem nada aqui. Ou seja, ficou o pessoal tentando caçar coisas aqui, né? Como diz o Doha aqui, de fato os danos parecem ser mínimos nessas imagens aqui. Pode ser que existisse uma aeronave dentro do hangar e teria sido então destruído ou grandemente danificado. Se ele está falando desse ponto aqui. Esse ponto aqui parece que foi o dano maior causado mesmo na base de Nevatim, né? Mas fora isso, não tem nada além disso, né?
dificilmente 20 F-35 teriam sido danificados aqui. Pode ser que um tenha sido danificado se tivesse dentro desse hangar aqui, né? E tem mais gente chorando aqui, dizendo, não, mas tem mais coisa. Aqui, ó. Aqui o pessoal está apontando que aqui teria... Ah, pode ser que aqui tenha sido. Aqui tem uma craterazinha mesmo, bem levinha, mas parece ter uma craterazinha aqui. Pode ser que aqui tenha sido. Mas, de novo, não atingiu nada. Aqui não é. Aqui é só uma região mais escura aqui, com árvores, talvez, alguma coisa. Nada indique que tenha alguma coisa errada aqui, né? Aqui é a mesma coisa. Aqui pode ser que tenha uma cratera aqui, mas de qualquer forma, se foi aqui, também não atingiu nada aqui nesse ponto, né? Aqui, de novo, aquelas imagens que o pessoal falou aqui, ó, mais danos do que anteriormente admitidos. Aqui, olha só que coisa, esse monte de árvore aqui. Claramente é um dano aqui nessa área toda aqui, que parece tudo normal. Os prédios estão todos normais aqui, não tem nenhum dano aqui. Aqui também, cadê dano aqui? Tem um monte de árvore aqui, cadê os danos, né? Aqui de novo, né, o cara apontando um monte de mancha de óleo aqui. Talvez isso aqui possa ser um reparo de alguma coisa. Tá escuro aqui, mas, de novo, não tem dano nenhum, não tem imagem de dano nenhum nisso daqui, né? Enfim, e aqui ele bota o hangar. Aqui sim, isso aqui a gente concorda. Aqui foi o pior dano, teria sido esse ponto aqui, que tem uma cratera aqui perto do hangar, e o hangar em si, que certamente foi atingido, né? Se tinha alguma coisa dentro desse hangar, a gente concorda que pode ter sido atingido. Mas o pessoal Russetti tá muito engraçado, cara, tentando mostrar... Ah, não, porque você mostrou só esse pedacinho da base, a base é maior e coisa e tal. É verdade, mas vendo toda a base também não tem nada além desse ponto aqui. O pessoal focou nesse ponto aqui da base, porque é aqui que tem coisas atingidas. O resto da base não tem nada atingido, né? Mostrou várias coisas aqui que não tem nada atingido no final das contas. Enfim, essa é a história do pessoal. Tá as Russettes e as Hametes e as Hezboletes desesperadas querendo achar dano, mas a verdade é que o ataque do Irã foi uma falha completa, não teve nada ali, né? E por que não teve nada? Por que o Irã teve tanta dificuldade, apesar de a gente ter visto várias explosões e coisa e tal? Como é que pode não ter atingido tanta coisa, né? E o problema que eles falam é que justamente os mísseis, a grande fraqueza desses mísseis é a precisão, que é de centenas de metros, né? Aqui o Ozint Urikikaski fala que em 2.500 metros, eu não sei se é tudo isso de precisão, né? Se realmente a precisão dos mísseis iranianos é de 2,5 km em cada direção, realmente não vão acertar nada. Eu não creio que seja tudo isso, tá? Eu acho que é menos do que 2.500 metros. Mas ainda assim é uma precisão muito baixa, né? Ele diz aqui que os 50% dos mísseis atingem em um círculo com raio de 2.500 metros, ou seja, 2,5 km do ponto mirado. Ou seja, não adianta, né? Porque muitos dos mísseis foram derrubados pela defesa antiaérea e aqueles que caíram têm uma chance de acertar mínima, né? De acertar o alvo mínima. Esse tipo de problema, de novo, eu acho que 2.500 metros ele está exagerando isso daqui, é menos do que isso. Mas de qualquer forma, que seja 100 metros, com 50% em 100 metros, a chance de você errar o alvo é muito grande no final das contas, né? Essa é a diferença que a gente vê também lá na guerra da Ucrânia, né? A diferença de precisão entre os mísseis russos e os mísseis ucranianos. Os russos têm muito mais poder de fogo em termos de quantidade de mísseis, de quantidade de foguetes, de quantidade até de artilharia. Só que, como a artilharia ocidental que está sendo usada pela Ucrânia é muito mais precisa, mesmo tendo uma quantidade menor, a Ucrânia acaba sendo muito mais eficiente no momento de atingir um alvo, né? Acaba anulando essa vantagem russa em termos de quantidade, porque os foguetes russos são realmente extremamente imprecisos. Então você erra o alvo, acaba acertando coisa. É o pior dos mundos, porque você acaba cometendo crimes de guerra, atingindo civis, atingindo população inocente, mas atingir o alvo que você quer atingir mesmo, a base militar, acaba não atingindo, né? Então essa é a situação ali em Israel, por isso que o ataque iraniano deu tão poucas consequências. No final das contas é quase como jogar na sorte para ver se acerta ou não acerta alguma coisa, né? Agora, outra coisa que chama atenção também é a quantidade de armas russas que Israel está encontrando em poder do Hezbollah, né? A gente sabe que o Irã e a Rússia estão fazendo cooperação. A Rússia tem usado os drones iranianos Shahed 136, praticamente todo dia tem ataque contra a Ucrânia
com o drone Shahed 136, né? E lógico, o Irã está recebendo alguma coisa em retorno disso, né? Dinheiro pode ser, né? Mas o mais provável é que o Irã esteja recebendo armas. E o que está acontecendo é isso, olha só, as forças israelenses descobriram uma grande quantidade de armas russas sendo usadas pelo Hezbollah ali no sul do Líbano, né? Muita coisa mesmo aqui, desde miras de precisão, material eletrônico, um monte de coisa sendo usada pelo Hezbollah é de origem russa. E aí que a gente teve a grande surpresa de ontem para hoje. Eu acho que o pessoal já estava sabendo, porque ontem, né, até apareceu um monte de notícias, eu acabei nem falando sobre isso, porque eu vi que era propaganda russa isso. E propaganda russa, quando tem algum propósito, eu até falo para desmentir a propaganda russa. Mas como estava um negócio meio no ar, assim, né? Qual que era a propaganda russa que saiu ontem em grandes números, né? Que Israel e a Rússia são parceiros estratégicos. Que por mais que a Rússia tenha conexões com o Irã, que Israel não pode brigar com a Rússia, porque a Rússia é um parceiro estratégico de Israel, que boa parte da população de Israel tem origem russa e não sei o que lá. E, bom, é verdade, né? Boa parte da população de Israel tem origem na Rússia, são judeus que saíram da Rússia, porque não eram bem tratados lá. A mesma coisa com judeus que vieram da Europa também. Um monte de gente saiu da Europa e da Rússia, de vários lugares do mundo, para Israel. Né? Justamente foi a grande antidiáspora israelense, né? O pessoal voltando para Israel, né? Então, assim, esses judeus que estão em Israel, por óbvio, têm muito mais lealdade a Israel do que a Rússia, né? E essa história de que Israel tem que respeitar a Rússia, estava na cara que tinha alguma coisa por trás disso. E agora a gente já sabe o que é, né? O Putin pediu para Israel sair do sul do Líbano, por quê? Porque sabia que iriam encontrar armas russas ali, e encontraram um monte, e agora Israel atingiu uma base russa na Síria, né? A Síria, para quem não sabe, está enfrentando uma guerra civil já há muito tempo, essa área aqui, deixa eu ver aqui, a Síria. É uma guerra que tem um monte de gente envolvida. Essa área vermelha aqui é a área controlada pelo Bashar al-Assad, pelo ditador da Síria, junto com os russos. Então tem um monte de bases russas aqui. O escurinho aqui é o ISIS. O amarelo são, se não me engano, os turcos. Não, os turcos são essa parte roxa aqui. Não, peraí, vamos ver aqui a coisa correta, né? Então, verde é o governo e forças pró-governo, o Assad, a Rússia e o Irã. O verdinho são os rebeldes, que é a galera que queria fazer a Revolução Colorida lá na Síria, né? Queria, e se tivesse feito seria muito melhor no final das contas. O preto é o Estado Islâmico, o amarelo são os curdos, então essa área amarela aqui são os curdos, o azul é Israel, as colinas de Golã, e esse outro verde aqui são grupos, tropas turcas no norte da Síria. É essa parte aqui que tem aqui de tropas turcas no norte da Síria, esse verde mais escuro aqui, né? Então essa é a guerra lá na Síria, uma confusão danada, tá já há um tempão essa guerra, e o Bashar al-Assad só continuou no poder por conta da Rússia. A Rússia garantiu. Então muito que tem aqui é apoio russo para o Bashar al-Assad, mais uma vez contra Israel, né? E é lógico, agora o Irã e a Rússia estão tentando abastecer o Hezbollah, porque o Hezbollah teve vários depósitos de munição destruídos por Israel no sul do Líbano, e aí estão tentando abastecer através de Damasco ou através dessa base russa que tinha aqui e que foi atingida aqui, tá? A base russa atingida aqui, olha, cenas de explosão de mísseis num armazém próximo do aeroporto Reimin, que é um aeroporto controlado pela Rússia na cidade de Jablé, ali perto de Latáquia, que é a capital da Síria, né? Ou seja, justamente Israel atingiu esse armazém para destruir o equipamento russo que tinha aqui, né? E tá aqui o equipamento russo explodindo em grande número. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha a quantidade de explosão secundária, mostrando que foi justamente um armazém ali de munição, né? E aqui Israel destruiu essa base completamente. Aqui, ó, Israel teria lançado 30 mísseis e está detonando por horas ali, né? Parece que eles tinham acabado de receber um carregamento vindo do Irã
com armas que iria para o Hezbollah no sul do Líbano. O Hezbollah sem munição, o Irã tentando abastecer o Hezbollah e não conseguiram, né? Israel ficou sabendo e destruiu essa base russa aqui. O pessoal estava contando que Israel, né, com a propaganda que fizeram ontem, que Israel não iria atingir uma base russa para não criar confusão com os russos e coisa e tal. Israel não quis nem saber, né? Foi lá e destruiu a base russa ali com a munição toda, né? Aqui, ó. E o Intel Esquizo está falando aqui que será que isso vai jogar a Rússia nessa guerra, né? Eu não acredito, a Rússia está desesperada lá para conseguir manter, se manter viva na guerra da Ucrânia, vai tentar entrar em outra guerra? Não vai, né? Já tirou um monte de tropas aqui da Síria justamente para ajudar na Ucrânia, né? Então aqui é a base que foi atingida e ele falando aqui justamente que haviam inúmeros sistemas de defesa antiaéreo, tanto sírios quanto russos, e nenhum deles conseguiu parar os mísseis israelenses, destruíram a base toda ali, né? Mais uma prova de que esses sistemas de defesa antiaérea russos são um lixo no final das contas, né? Além de toda essa cooperação entre a Rússia e o Irã, né? Semana passada teve reportes de que essa base russa teria interceptado alguns mísseis israelenses que se dirigiam a outras bases na Síria. Então, além disso, os russos estavam entrando nessa guerra, interceptando mísseis de Israel contra bases na Síria. E já está mais do que claro que a Rússia está trabalhando junto com o Irã, está trabalhando junto com o Hezbollah ali, então no final não teve jeito. Israel atacou a base russa ali, isso é uma mudança importante, né? O exército israelense atingiu um depósito de armas perto do porto de Latakia, ali na Síria, e o exército israelense prometeu recentemente evitar todo envio de armas do Irã para o Hezbollah no Líbano, mesmo aqueles que muitas vezes são entregues via Síria, né? Então é isso que aconteceu, já está mais do que claro, os russos entraram nessa história aí, né? Bom, Israel continua as operações, isso daqui são soldados israelenses no sul do Líbano, continuam as operações por ali de avanço naquela região, também continuam destruindo outros depósitos de munição e fortalezas do Hezbollah ali no sul do Líbano, e também em Beirute, né? Teve essa noite um ataque no subúrbio de Beirute, da IE, que é aquele subúrbio de Beirute onde o Hezbollah tem vários quartéis generais ali, né? Tem aqui as imagens das explosões ali naquela região, né? E, além disso, as agências da Síria dizem que as defesas israelenses estão confrontando alvos hostis perto de Damasco, né? Então, de fato, Israel atingiu também aqui em Damasco, né, na cidade de Damasco, na Síria, atingiu também aqui alguns alvos aqui nessa região, né, no aeroporto aqui, também para evitar a chegada de armas, né. Bom, temos outras duas notícias interessantes na faixa de Gaza, né? A gente falou que na faixa de Gaza continuam as operações lá, tá? A gente tem falado menos de lá porque justamente o foco da coisa se mudou ali para o sul do Líbano, né? Mas aqui o exército israelense anunciou a eliminação de Hawi Mustafa, que é o líder político do Hamas ali na faixa de Gaza, né? Ele era, digamos, o primeiro-ministro de Gaza, era um deputado, era político, mas ele era ligado ao Hamas, né? Então já foi mais um eliminado ali também na faixa de Gaza. Tá aqui, ó, Hamas, o oficial do Hamas, o Hawi Mustafa, de fato o primeiro-ministro de Gaza, foi morto num ataque israelense, segundo informações do IDF e do Shin Bet. Estão falando que isso foi há 3 meses atrás. A gente teve a confirmação agora, mas isso já aconteceu 3 meses atrás aqui, segundo as informações, né? E outro foi esse rapaz aqui, que nessa foto aqui era um jovem ainda. Isso aqui, essa foto é de 2000, é de um linchamento que aconteceu de 2 soldados em Ramallah em 2000, né, no ano 2000. Houve esse linchamento de 2 soldados. Esse rapaz mostra aqui as mãos sujas de sangue. Esse cara aqui é o Aziz Saleh. E ele também foi eliminado. Agora ele tem 43 anos e foi atingido agora em Deir al-Balah, também na faixa de Gaza, também foi eliminado agora, né? Então é um cara icônico aí para o Hamas, por esse ataque contra soldados israelenses lá no ano 2000 e acabou sendo eliminado agora, né? Ele tinha sido detido por Israel em 2001, acabou se exilando em Gaza numa troca de prisioneiros, né, aquela troca em que os reféns israelenses inocentes são trocados por terroristas do Hamas.
infelizmente às vezes é necessário, ele estava em Gaza e agora foi eliminado, excelente notícia, né? Bom, e o exército israelense está pedindo para civis libaneses em 25 locais no sul do Líbano para evacuar, né? Para sair daqui. Se você reparar aqui, ó, nesse mapa aqui, repara que inicialmente Israel pediu para um monte de libaneses saírem dessa região aqui, depois saírem dessa região aqui, e agora para sair dessa região aqui. Ou seja, a gente não tem informação ainda de até onde as tropas israelenses estão avançando, né? Aqui, ó. Parece que aqui a gente tem alguma confirmação pequena aqui, mas certamente isso está muito atrasado em relação ao que realmente acontece, né? Segundo as informações, seriam confirmadas só essas áreas aqui em Kafr Kila, tá vendo aqui essa área aqui marcada aqui em um roxo mais escuro, e aqui perto de Marum al-Ras, nessa região aqui, né? Mas é lógico, a gente imagina, Israel já avançou muito mais do que isso aqui, e o pedido para evacuação é justamente para Israel poder atingir depósitos de munição do Hezbollah nessa região, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma novidade, mais uma vez, a gente já falou sobre esses assuntos que estão aqui. Eu sempre gosto de voltar aqui no Instituto para o Estudo da Guerra, porque algumas vezes eles têm de fato informações novas, coisas que escaparam ao nosso levantamento aqui, né? Bom, houve uma moça Yazidi, que foi resgatada de Gaza depois de ter sido sequestrada pelo ISIS quando tinha 11 anos de idade, né? Isso é uma coisa terrível nesse pessoal. Ela foi sequestrada com 11 anos de idade pelo ISIS, depois foi vendida por um terrorista do Hamas e estava sendo mantida lá, vendida mesmo, tá, gente? Infelizmente, é isso mesmo que vocês estão entendendo, escrava sexual. Um absurdo esse tipo de coisa, é uma violência que esse pessoal comete, esses terroristas, e finalmente agora, com 21 anos de idade, ela conseguiu se encontrar com a família dela de volta. Yazidi é um outro grupo étnico que tem ali na região do Oriente Médio. Finalmente ela foi reunida com a família dela, olha que coisa bacana, foi resgatada ali em Gaza, né? E embora o resgate tenha sido feito por forças israelenses, é importante notar que isso foi possível graças a um esforço diplomático enorme de vários países que se envolveram para permitir esse tipo de coisa, né? Você sabe, mesmo os países árabes são absolutamente contra esse tipo de coisa, isso é uma violência que não tem lógica nenhuma, então vários deles se empenharam nisso daí e forçaram o Hamas a liberar essa moça, e Israel foi lá e trouxe ela da faixa de Gaza para a família dela, né? Então realmente que bom que isso aconteceu, né? Mas mais um lembrete dos absurdos que costumam acontecer, não é com muçulmanos de forma geral, é com terroristas muçulmanos, esses grupos terroristas muçulmanos que têm esses absurdos todos, né? Bom, houve uma explosão de um petroleiro britânico, Cordelia Moon. Os Houthis mandaram aqui um barco com explosivos e os britânicos tentaram destruir, mas infelizmente não conseguiram destruir antes dele atingir o navio, né? Repara que é um barquinho pequeno, né? Um barquinho de madeira, mas certamente com explosivos ali, acabou causando destruição no petroleiro. Faltou uma metralhadora, né? Tiro a tiro é muito difícil destruir esses drones marítimos, né? O Biden alerta Israel para não atacar os reatores nucleares do Irã agora, né? Eu não sei, né? Vamos ver o que Israel vai fazer, né? Mas o Biden meio que já é pato manco, já tá de saída já do governo americano. Não sei se o pessoal tem tanto respeito assim por ele ainda, né? E o que o pessoal está falando é que, na verdade, o Israel tem uma oportunidade única de fazer a coisa mais simbólica possível, né? Vocês sabem, segunda-feira agora é dia 7 de outubro, né? Vai fazer exatamente um ano do ataque feito pelos terroristas do Hamas, que todo mundo sabe são financiados pela Rússia e pelo Irã, e Israel tem essa oportunidade única agora de fazer um ataque bastante simbólico aqui, contra onde ficam os locais de enriquecimento de urânio lá em Natanz, né, lá no Irã.
A gente sabe que aqui é a região que Israel está, entre aspas, desenvolvendo sua bomba atômica, né? Ou já desenvolveu, pode já ter desenvolvido. E a gente sabe que muita coisa é em bunkers subterrâneos, mas a gente sabe também que Israel tem umas bombas capazes de ir bem a fundo nessa história aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer no dia 7, segunda-feira, dia 7 de outubro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.